Hello, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live falando com pessoas diferentes, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, tudo isso que está acontecendo na nossa vida, que é tão diferente. Então, hoje a gente vai falar. Falamos na segunda-feira com a Cristine, ontem com o Jair, hoje vamos falar com o Gilberto, que estuda Vedanta, né, professor de yoga, do Yoga em Casa. Então, amanhã a gente vai estar com a Beth Hostin, que é lá dos Estados Unidos, né? Ela é instrutora de Psyche, vai estar aí amanhã nesse bate-papo com a gente. Na sexta-feira vamos estar com a Soraya Mariani, a gente mudou a agenda, que é do Círculo de Mulheres. No sábado estaremos eu e Carol falando, né, do Reiki, como o Reiki pode ajudar as pessoas, né, reikianos e não reikianos, porque todos podem ser beneficiados pelo Reiki, tá? E na segunda a gente vai ter o bate-papo com a Helene Biassi, da terapia multidimensional lá de Portugal. E na terça, a Tatiana Guimarães, da Constelação Familiar de Belo Horizonte. Na quarta, teremos o Fernando e a Fernanda, que são queridos amigos que vão bater um papo com a gente também, são de São Paulo, da página Seja Você a Diferença. Então, na quarta que vem, a gente bate papo com eles. Então, a gente está com essa programação na intenção de trazer coisas boas, trazer informações úteis para vocês nessa visão, né? Visão holística do ser, desse movimento que a gente está passando agora, essa visão do todo, né? Do indivíduo para o todo, tá? Então, vou chamar o Gilberto, eu estou vendo que ele acabou de entrar. Vou convidá-lo aqui para ele entrar online com a gente. Aguardando o Gilberto entrar para a gente começar aí o nosso bate-papo de hoje. Estou tendo muitos feedbacks legais, tá? Galera mandando mensagem dizendo, poxa, obrigado pelas dicas. Se vocês também tiverem outras ideias, outras necessidades, vão colocando para a gente que a gente vai atendendo vocês. Aí, Gilberto entrou. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Dani, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então, o A pessoal vai conexão ficou um pouco travada aqui agora. né? Então, Gilberto Schultz, da página Yoga em Casa, meu professor e amigo muitos anos já, né, de yoga. A gente se conheceu pela internet, né, e acabamos hoje, até hoje, muitos anos. Ele é meu professor de yoga e lá do Espaço Aroma de Flor também, ele promove esse processo do yoga lá. Então, eu estou vendo aí que a sua internet está travando um pouquinho. Ver se você está me ouvindo, me dá um feedback. Não estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo Está bem. um tanto quanto picotada a sua voz para mim. Acho que por conta da conexão. Acho que agora melhorou, hein? Tá. Então vamos lá, Gilberto. O que você, na Não, sua travou. visão, né, nos seus estudos de Vedanta, na sua experiência com a yoga, com tudo isso, como que você está vendo esse momento e o que você pode trazer também para a gente de orientação, né, para esse momento? Então, esse momento ele é um momento único, né? Nós nunca passamos por nada parecido. E isso está mexendo com todo mundo. Todas as pessoas estão despertando por conta disso. É como se todo mundo tivesse sido obrigado a sair do automatismo. E isso tem um lado interessante do ponto de vista do autoconhecimento. Parece que travou aqui. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Está ouvindo? Ah, tá ok. Tô te ouvindo É bem, pena que pode a falar. conexão está bem falha aqui para mim. Então eu não estou te ouvindo bem. Mas você está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo. Agora eu vejo que deu alguma questão aí com a sua conexão. Tivemos alguma questão aí com a conexão do Gilberto. Oi, voltou?
que você voltou agora, né? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Eu não sei se você tá me ouvindo. Tô te vendo bem e não tô te ouvindo. Você Deixa eu ver agora. É que, para mim, a sua imagem está travada e às vezes eu ouço a sua voz, só que de forma muito picotada. entendi. Não, então continua Será que falando, tô ouvindo bem. vale a pena a gente reiniciar ou sair e entrar de novo? Então eu vou Ou a fazer gente isso. segue desse jeito E mesmo? te adiciono de novo, tá? Então eu vou tirar o Gilberto, que ele está com alguma questão lá da conexão dele, e vou convidá-lo novamente. Só um minutinho, pessoal. O pessoal está entrando aí. Obrigado pela presença de vocês. Aí chamando o Gilberto novamente para a gente bater esse papo. A Helene entrou. Helene, segunda-feira vamos estar aqui. A Helene está promovendo todos os dias Tá? meditações. Aí, Gilberto voltou. Tá me ouvindo Será que agora? melhorou agora? Tô te ouvindo super Não, bem. tá muito ruim. Eu vou sair aqui, Dani, eu vou voltar. Vamos Não, reiniciar continue isso aqui, falando que peraí. eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Pode continuar falando. Mas para você não tá indo. Ele saiu. Então, pessoal, já temos confirmados, né? Amanhã, Beth Costin, sexta-feira, Soraya Mariani, que é responsável no Brasil pelo Círculo de Mulheres, vai estar batendo papo com a gente aqui. No sábado, eu e Carol vamos estar aqui falando do Reiki, como que o Reiki pode ajudar a gente para reikianos e não reikianos nesse momento. Na segunda-feira, a Elaine, a BSC, que eu vi aí que já está presente. Galera que está entrando, muito obrigada pela presença de vocês. Estou aguardando o Gilberto retornar, porque ele teve alguma questão com a conexão dele. Estou chamando ele novamente. E se vocês também tiverem perguntas, vão colocando as perguntas aí, tá, pessoal? E aí, agora? Tudo bem? Tá me ouvindo? Voltei. Agora parece que está um pouco melhor. Vamos ver se Então dá para a gente seguir. vamos lá. Você estava falando aquela questão do autoconhecimento, né? Do que está acontecendo compulsoriamente, né? Eu falei da questão da gente estar despertando, saindo do automatismo, e que isso é interessante do ponto de vista do autoconhecimento. E tudo isso que está acontecendo também traz à tona uma visão que tem muito a ver com yoga, que a própria palavra yoga em sânscrito significa união, no sentido de você ter uma consciência de que está tudo conectado, tudo e todos, né? E eu acho que essa visão agora está vindo à tona como nunca. A gente consegue compreender essa relação de interdependência que existe, né, em relação a todas as pessoas, em relação à natureza. Isso tá, se por um lado está sendo um momento muito ruim, e é ruim mesmo, é um momento difícil, por outro lado, está tendo essa possibilidade de despertar a consciência das pessoas. Né? Então, tem esse lado positivo, fazendo esse exercício de ver o lado bom das coisas. Né? Com certeza. E interessante isso, eu não sabia dessa coisa da yoga, né? Que a yoga é a união, né? Fala mais disso pra gente, como que dentro dessa linha, né, do Vedanta, da yoga, como que é essa coisa da união dentro deles, dentro desse estudo, né, dessa filosofia? Eu não compreendi bem, mas dando sequência, eu peguei Agora você travou para mim, não estou. todo esse estudo de yoga e Vedanta nesse momento, Hum, trazer. voltou, pode continuar. Oi. Pode continuar.
Então, a gente procura trazer à tona um olhar objetivo, e isso significa que a gente faz cada pequena ação uma de cada vez, passo a passo, né? Porque agora, se a gente se permitir relaxar muito a mente, a gente começa a se preocupar demais com o que pode ser, como é que as coisas vão ficar no dia de amanhã, no dia seguinte. Não tem nada demais pensar a respeito. A gente tem que pensar mesmo para se preparar, isso é válido. A gente só não pode se perder nesse tipo de pensamento, porque eles acabam alimentando muito medo. E com isso a gente perde clareza, né, do que tem que ser feito agora. Então, objetividade para a gente fazer uma coisa de cada vez. E a prática do yoga ajuda, é um conjunto de ferramentas muito concretas, né, que a gente usa o corpo, a respiração, as técnicas meditativas, de modo a trazer à tona essa visão objetiva. Tem uma outra definição de yoga clássica, né, que está na Bhagavad Gita, que é Yoga Samatvam. Yoga é equanimidade. E é o que esse momento pede agora, né? Que a gente consiga ficar ali naquele caminho do meio em relação aos estados extremos. A gente tanto pode cair para um que vai acontecer. E yoga é você conseguir desenvolver essa equanimidade. Perdi você um pouquinho, mas você continuou falando. Pode continuar falando. O yoga, essa coisa da equanimidade. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo Aham. normal e te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito aos pouquinhos, assim, tá entrando um áudio fragmentado de você. Mas Então, eu tô te desculpa aí ouvindo você e a normalmente. todos, nem cumprimentei o pessoal. A conexão ela está atrapalhando um pouco a comunicação. Mas eu tô te A minha ouvindo bem, tá comunicação está fluindo. fluindo bem para você? Tá sim. Ah, que bom. Então, você estava falando da coisa da equanimidade. Agora não ouvi nada agora. Você estava falando da equanimidade, né? E eu estou vendo um comentário aqui de uma pessoa que escreveu assim: estou me perdendo no meio do medo, muita informação. Que eu acho que é isso, né, que está acontecendo com as pessoas. É tanta coisa, e isso que você disse dos pensamentos, né? De você saber se conduzir dentro desse monte de informação, né? Muito parcialmente, assim. Acho que você tocou no assunto da questão da visão de unidade, foi isso? É, que você falou do pensamento, da coisa de conduzir o pensamento no meio do excesso de informação. É, agora a comunicação com ele, para mim, aqui caiu, tá meio travada. Não sei se vocês, a conexão comigo tá ok. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me dá um feedback aí, por favor. Me manda um ok, dizendo que estão me ouvindo, para eu saber se é só a conexão dele ou a minha conexão também está com problema. Ah, ótimo, obrigada. Então vocês estão me ouvindo, né? É alguma questão lá com a conexão do Gilberto. Ah, pronto. Então o Gilberto está entrando aí novamente. Vamos aguardar que ele está tendo algum problema com a conexão dele.
Oi, tá Oi, me ouvindo? estou te ouvindo. Então, você parou na Ah, que questão pena, porque... da equanimidade. Pois é. Vou digitar para ele. Fale mais sobre equanimidade. Agora eu vi, hein? Para falar mais sobre... É uma capacidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções, para a gente conseguir lidar com os estados extremados da mente. Porque não precisa ser uma pessoa bipolar, né? Ter de fato uma patologia como essa, para experimentar esses estados alternados, esses picos, tanto de euforia como de depressão, outras emoções e outras oscilações da mente. E através do yoga, a gente aprende a gerenciar tudo isso, principalmente através de uma descoberta, de um distanciamento em relação a essas oscilações da mente, de modo que a gente se permite sentir, se permite vivenciar tudo isso, não é que a gente não tem emoções, Parou de novo. e A conseguir última coisa que eu... voltar para um estado mais sereno, mais tranquilo. A gente não fica. Pode continuar que voltou, voltou. Continue. Voltou, mas deu para me ouvir o início? Sim, fale mais. Você estava falando de gerenciar a mente dos picos, né? Os picos de pensamentos. Isso. E aí toda a prática de yoga, ela vai nos dando ferramentas e dando uma capacidade para conseguir gerenciar esses picos. Desde uma simples postura, uma posição, um trabalho respiratório, e culmina com os trabalhos que a gente se estude, né? É um trabalho de autoconhecimento e a gente aprende como é que a nossa mente funciona, porque é uma coisa que normalmente faz. Por a gente estar identificado com a nossa mente, a gente não para observar como é que ela funciona, como se ela fosse um instrumento. A gente já considera que a nossa mente já somos nós mesmos. E o yoga aponta para essa possibilidade de você compreender não só o corpo, como a mente, como ferramentas que a gente tem que aprender a usar, incluindo tudo que elas oferecem, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, incrível, a mente, com todos os sentidos, essa capacidade de interagir com o mundo, com as pessoas, mas normalmente a gente não estuda, não tenta aprender como é que ela funciona. E o yoga é todo um trabalho da gente se voltar para dentro e fazer esse laboratório de pesquisa, sendo que o objeto de pesquisa, no caso, somos nós mesmos. E daí vem uma crescente de maturidade, né, com o tempo, ao longo desse processo do yoga. Sim, muito bem. Continue. Estou adorando aqui te ouvir e já estou aqui processando as coisas na minha cabeça, que é isso mesmo, né? Está processando, né, o que foi dito? É, aqui a Mas internet continue está falando. processando também. Tem tudo muito fragmentado aqui os áudios. Não, pode continuar falando. É, tá. Continue falando que a gente está te ouvindo. Como que a yoga, né? A prática da yoga pode nos ajudar nesse momento.
Então, eu não sei se vocês estão percebendo que está tendo um surto assim de procura pelo yoga. Eu confesso que quando tudo isso começou, eu não estava nem num momento muito ativo. Eu sempre trabalhei com yoga voltado para a internet, yoga em casa, yoga online. Só que eu não estava nesse momento de produzir nada agora. Eu estava muito voltado para as aulas particulares. Só que logo quando isso começou, foi incrível assim, a quantidade de pessoas me procurando, desesperadas. Por favor, faça alguma coisa. Quais são os vídeos que você tem? Você pode oferecer aulas online ao vivo, etc. Porque todo mundo, mesmo não conhecendo tanto yoga, tem no imaginário que o yoga poderia ajudar nesse momento. E realmente pode ajudar, tanto porque a gente ficando em quarentena, a gente fica, de certa forma, sedentário. O yoga é uma atividade física e que ela ainda carrega de bônus. Melhor dizendo, não é só uma atividade física, porque ela ainda traz esses benefícios também para a mente, esse trabalho de autoconhecimento, para ajudar a gente a desenvolver tudo isso que eu falei anteriormente em relação a. Travou de novo, deixa eu ver aqui. Ele saiu novamente, a gente está tendo essa dificuldade com a conexão dele, mas isso que ele está falando é muito interessante, né, da yoga como uma ferramenta através dos exercícios que vão permitir que a gente observe a nossa mente e que compreenda, veja, observe esses picos, né, que a gente tem dessa oscilação da mente e a yoga é uma ferramenta para isso, através dessa prática, né? Porque a gente está realmente num momento das pessoas com muito medo, muito do que vai ser, né? Do que vai ser, como que vai ser as situações do futuro. Então, a yoga, nesse sentido, é realmente uma ferramenta. E o Gilberto, para quem está assistindo, né? Ele está disponibilizando aulas ao vivo e online na página dele, que é Yoga em Casa, toda terça e quinta, 19 horas. Então, quem quiser acompanhar é gratuita e ele está lá conduzindo a aula e é só você entrar, ficar ali, participar e assistir a aula e pode fazer a aula em casa, né? Então, esse é um momento excelente. Eu vi aí que a Patrícia comentou um dos meus objetivos yoga. Então, agora é o melhor momento para você começar, né? Ah, ele está dizendo que ele me assiste e ouve bem, mas é só quando ele entra na live que a conexão fica ruim. Poxa vida, vou te convidar de novo. Vamos lá, a gente vai persistindo porque a gente é persistente, né? Então, aguardando ele entrar. E eu acho que é isso. Agora é o melhor momento que a gente tem para poder entrar nesse momento, nesse movimento. Então, fazer yoga, a gente tem mais tempo, então fazer yoga, ele está disponibilizando as aulas. Estou aguardando você entrar, Gilberto. Te convidei aí, veja se você recebeu o convite, porque é isso, né? Esses dias eu estava aqui também, e esse dia eu estava com uma mente mais agitada. Era de manhã, eu percebi que eu estava com uma mente mais agitada. Eu fui lá, fiz uma prática, e é incrível como depois da prática a mente está alinhada, está calma. Quem gosta de meditar. Ué, aqui para mim está aparecendo. Quem gosta de meditar, é impressionante a diferença. Te convidei de novo, Gilberto. A diferença que é o meditar após uma prática de yoga. Para mim, é nítida a diferença. E aí, tá me ouvindo agora? É só você entrar que tá lento o problema, né? Vamos ver se agora vai. Agora parece estar um pouquinho melhor. Tomara. Então vamos lá, comenta mais Tá. aí como a yoga, como essa prática que eu estava dizendo que
É um momento que as pessoas podem fazer, você está disponibilizando aulas online e gratuitas, né? Então, o quanto isso é benéfico para as pessoas. Fala mais aí pra gente. Vou digitar que eu não sei se ele ouviu. Então, amanhã eu vou fazer uma live assim, às 19 horas. Eu tenho conseguido as duas pessoas ao mesmo tempo. Não sei o que. Bom, ele saiu aqui de novo. Conexão dele quando ele entra online. Mas ele também está dizendo que vai fazer uma live amanhã. Então, Você pode fazer no seu trabalho, no seu escritório. Você está me ouvindo? Deu para ouvir tudo que eu falei? tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Fale aí alguma coisa para te ouvir. Tá bom. Agora eu te ouvi bem. Mas logo em seguida travou um pouquinho, mas eu te ouvi agora. Então vai lá. As outras lives funcionaram bem? Só comigo que travou Funcionaram. assim? Eu tô achando que é a sua internet que Se a tá minha com alguma internet está com questão. algum problema? Poxa vida, que coisa, hein? É. Mas vai falando que a gente está te ouvindo. Mas o pessoal está conseguindo me ouvir quando eu falo? Eu estou te ouvindo. É que eu fico sem saber se quando eu estou falando aqui a minha fala ela está entrando inteira, tá? Tá, tá. Então, esse é o momento para a gente aproveitar, né? Para fazer práticas de yoga. E é como se fosse também uma convocação, né? Um chamado ao simples. Coisa que a gente estava deixando de lado. Olhar para pequenas coisas da vida. Valorizar pequenos momentos, pequenas situações. Fica expectativas em relação à vida e querendo que as coisas melhorem. E não que a gente não possa querer, é normal que a gente queira mesmo, mas muitas vezes esse anseio por mudanças, né, por querer que as coisas se tornem melhores, faz com que a gente se desconecte do que a gente já tem, do que está à nossa volta. E eu acho que nesse momento está todo mundo olhando à sua volta e valorizando o que tem. Assim, meio falha aqui do meu lado, não dando para falar, conversar direito, mas que bom que a gente tem isso, né? É muito legal poder estar conversando contigo, Dani, nesse momento, apesar desse ruído aqui da internet travando, e conversando com todos também que estejam querendo ouvir a respeito de yoga e que possam estar se interessando nesses caminhos de autoconhecimento agora, né? Tô te ouvindo, pode continuar falando. Eu não sei se você parou de falar ou se é a internet que parou. Agora eu dei uma parada de falar mesmo para ver se você estava me ouvindo. Não para não, Mas, não para não. no geral, assim, eu acho que também uma coisa importante é porque tá com um lagzinho também, né? Às vezes eu paro achando que você vai falar, aí depois quando eu começo, de repente uma coisa assim que eu acho que é oportuno também dizer é que nesses caminhos de yoga, né, meditação, espiritualidade, normalmente se prega muito uma visão otimista em relação a tudo, o que não deixa de ser uma coisa
relativamente boa, que a gente tem que cultivar um certo otimismo, mas sem perder os pés no chão, porque cada obstáculo que tem pela frente, para a gente saber se a gente consegue remover o obstáculo ou se a gente vai ter que desviar dos obstáculos. Agora eu perdi seu áudio. Agora eu não tô te ouvindo. Agora eu não tô te ouvindo. Então, pessoal, o Gilberto estava falando uma coisa muito interessante também, que é sobre valorizar o momento, né? Que agora a gente está valorizando as pequenas coisas, olhando. É importante ter uma visão otimista, mas não tirar os pés do chão, tá? Então, isso realmente é um conselho, né? Uma coisa muito interessante, porque às vezes tem pessoas que a gente fica só tentando, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e no entanto, a gente precisa ter os pés no chão para saber se você, diante da pedra, vai pular a pedra, vai se desviar da pedra, ou qual é a questão diante da dificuldade, né? Então, muito interessante isso que ele trouxe para a gente também. Ele saiu, a gente realmente está tendo problema com a conexão, mas a gente vai aguardar aqui para ver se ele retorna. Mas muito interessante essas coisas importantes que ele disse, né? Sobre o como a yoga ajuda nesse sentido a alinhar os pensamentos, a equilibrar e você observar os seus pensamentos. A gente está valorizando os pequenos momentos, coisa que no dia a dia a gente na correria, né, nem percebe, coisas simples que a gente agora está podendo olhar, tomar contato, né? Então, muito interessante isso que ele falou. E também sobre essa coisa de não ter só a visão otimista, né? A realidade. Que a Cris também falou na segunda-feira, né? Da gente olhar para a realidade, assim como ela se apresenta. Mas sabendo que tudo tem os dois lados, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Tá? Então vamos ver se ele aparece aqui para mim. Não, ele não aparece ainda. Então, estou aguardando para ver se ele aparece, mas conselhos valorosos que ele já nos deu, tá? Que ficam aí para você, para vocês, essas dicas, né? De valorize as pequenas coisas. Realmente, no dia a dia, a gente se esquece disso, né? A gente fica no automático e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer tudo com calma, tudo com tranquilidade. Então, quem está precisando é a oportunidade de começar a praticar yoga, é a oportunidade de estudar aquilo que você estava com vontade de estudar, de ler aquele livro que você estava querendo ler. Dar atenção para as crianças com calma, né? Porque às vezes as crianças pedem uma atenção e você está sempre na correria. E aí, agora, você pode ficar ali o tempo que for, dando atenção para as crianças, para as pessoas da família, as pessoas que a gente ama, tá? Então, valiosos conselhos já e dicas, né, que já recebemos, e isso eu sou muito grata porque cada pessoa, né, que a gente tem conversado aqui traz uma visão e acrescenta alguma coisa para a gente. Então, muito bom esse movimento, agradeço aí a companhia de vocês, estarem juntos aí. Estou aguardando, mas ele não entra, então eu não sei se ainda é a questão da internet dele. Então, como agora já são 8h35, vou fazer o seguinte: vou bater esse novo papo com ele, vou ver se a gente consegue marcar para domingo. De qualquer jeito, ele falou que amanhã ele está na página dele, Yoga em Casa. Ele disse que amanhã vai fazer uma nova live. Para quem perdeu, deixa eu falar aqui, para quem perdeu, todos os dias essa live está sendo gravada, então tem no Facebook, tá? Eu disponibilizo ela na página da Aroma de Flor no Facebook e no YouTube do Facebook, no YouTube da Aroma de Flor também, tá? Ah, o Gilberto voltou. Peraí que eu vou botar ele aqui para a gente ver se a gente consegue falar mais um pouquinho. Mas de qualquer jeito, amanhã ele já falou que vai fazer uma live na página dele falando desses benefícios da yoga. E se não, a gente marca de novo um novo dia. Vou ver com ele. E aí? E aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que agora melhorou, né?
só porque tá acabando. É. Mas aí a gente pode marcar outro dia sim, porque essa foi bem complicada, né? Eu não sei como é que ficou. Ficou bem Agora eu tô te assim. ouvindo bem. Olha só, eu tentei Olha só. trazer para você essas pequenas dicas que eu peguei suas, que são muito Aham. valiosas, eu tentei desenvolvê-las aqui, mas ouvir você é sempre mais Ah, rico, né? entendi. Então, aí o que que você acha? Tá, Pessoal, gente. marcamos outro dia ou a gente continua? A gente pode continuar mais um pouquinho e a gente marca outra de novo, Tá né? bom, então vamos lá. Então, que bom que agora está funcionando bem. Uma coisa que eu mudei aqui, que talvez tenha sido, foi o carregador. Estava carregando, eu tirei o carregador. De Ah, repente, né? Vai que foi isso. Bom, mas aí eu já não sei o que eu falei, não sei onde que eu parei, a não última sei o coisa que que você vocês estava ouviram. falando é que a gente não pode ficar com a visão só otimista, que a gente tem que ter os pés no chão para desviar da pedra ou para pular a pedra do jeito que você desenvolver Ah, nesse sentido. sim, o importante é a gente ter uma visão realista, né? Objetiva e realista das coisas. Cultivando a esperança, porque a esperança e o otimismo é como se fosse um combustível. Isso não deve faltar, a gente deve acreditar. Uma frase muito boa, não sei se eu vou falar ela exatamente, mas a gente tem que se preparar para o pior, né? Torcendo pelo melhor. Isso acho que resume bem. A gente tem que considerar como se o risco de pegar esse vírus fosse iminente a cada saída que a gente faz de casa e que as coisas podem ficar muito ruins mesmo, mas sempre acreditando que também pode ser que não. Que a gente fazendo a nossa parte as coisas não fiquem tão ruins. E eu espero que não fiquem, né? Aparentemente as coisas podem ficar muito ruins por diversas razões, mas pode ser que também não, que elas se amenizem. E aí a gente torce por isso, né? Fazendo cada um a sua parte. É verdade, porque é uma coisa que eu falo, né? Assim como vem a dificuldade, também vem a facilidade. Nós somos seres humanos, nós podemos nos apoiar. Sim, Então, diante sim, do que se apresente, nós vamos dar conta do recado. Isso tem que ficar claro, sim, né? sim. E a humanidade, ao longo da sua história, já passou por momentos assim, né? Isso faz parte de toda a nossa trajetória e muito provavelmente vamos sair maiores do que entramos, né? Depois que tudo isso passar, acho que todo mundo vai amadurecer bastante e pode ser uma coisa assim importante para o nosso desenvolvimento. Assim a gente torce, né? Que não atinja tantas pessoas assim, mas que atinja a questão do susto que promova esse amadurecimento. É Essa verdade. atitude de olhar para dentro, de autoconhecimento, né? De se cuidar. Isso. Uma coisa que você falou que você podia desenvolver mais um pouco também sobre valorizar o momento, né? As pequenas coisas. Fala mais sobre isso pra gente também, que é uma coisa. A gente vive na correria, né? Todo dia, aquele automatismo. Então agora também é uma oportunidade de olhar para a vida diferente, né? Que eu estava comentando a respeito das nossas expectativas em relação às mudanças, né? Que a gente está sempre querendo que as coisas sejam diferentes, o tempo todo. Cada dia que passa a gente olha, pensa assim, eu queria ter isso, não tenho aquilo, queria ter aquilo outro. E nesse momento, com essa quebra do automatismo, a gente está se deparando com o básico. E aí a gente está aprendendo que às vezes com o básico também a gente consegue estar bem e feliz. Existe uma possibilidade da gente se sentir bem com o que a gente tem, né? E às vezes isso acontece simplesmente pela quebra da possibilidade de você ter essas buscas que esse momento está promovendo, né? Ele tirou um pouco esse olhar da gente de ficar buscando, querendo alcançar algo. Não tem problema nenhum em querer alcançar algo, mas quando isso consome a gente, faz com que a gente se perca, assim, se desconecte das coisas mais importantes e mais essenciais que a gente tem na vida, né? Eu acho que esse momento está fazendo com que a gente olhe para isso dessa forma. É verdade, é uma grande verdade. Muito bom essa dica, esse conselho seu, porque é isso, a gente esquece, né? E às vezes a pessoa continua na mente lá fora, né? Ah, quando voltar, quando É, voltar, quando voltar, quando voltar. E o agora? E esse momento? sim.
Isso é uma coisa que talvez você lembre, assim, nas aulas eu sempre tento apontar, que até em relação ao nosso corpo, né, quando a gente faz a prática de yoga, normalmente a gente traz essa atitude da vida para a prática, então a gente fica querendo mudar o nosso corpo. A gente fica cultivando uma certa insatisfação com o que a gente já tem. Só que a grande chave de mudança, até em relação à prática do yoga, em relação à vida também, é primeiro de tudo um contentamento. Porque o contentamento ele permite te localizar, assim, que você reconheça exatamente em que ponto, né, que você está, onde estamos. É a partir daí que a gente tem que ver onde é a próxima pedrinha para a gente dar um passo. Isso traz clareza para a mente. É verdade, é isso aí. E voltando sobre o assunto da yoga, da prática, né, e da mente. Teve uma pergunta aí que uma pessoa perguntou se a yoga, a prática, ajudaria para o pânico. Você pode falar um pouquinho disso também? A prática ajuda sim essa questão do pânico, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque você primeiro tem que fazer um certo acolhimento em relação a esse estado, né? Ele é como se fosse um estado, fazendo uma comparação aqui, uma pessoa que está se afogando, é um momento crítico. E muitas vezes no momento que a gente está se afogando, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é tentar nadar para você sair do fundo do mar, é boiar. Então, muitas vezes o primeiro passo e que o yoga ensina é que a gente consiga relaxar em meio a esse estado para você conseguir dar o primeiro passo para poder sair dele. E tem uma série de práticas que ajudam nesse sentido, de você contornar esse estado de pânico. Mas tem também a questão da visão em relação a tudo que está acontecendo. É bom nutrir uma visão bem objetiva mesmo, olhando para pequenas coisas, porque se a gente se perder numa visão macro, não tem como. Eu acho que qualquer pessoa que se perde em meio a essa visão, ela tende a sentir o pânico, né? Então, é aquilo que eu falei no início, não sei como é que entrou, do olhar bem objetivo mesmo, de você olhar cada dia, cada momento, cada coisa que você pode fazer e fazer com tranquilidade, né? E dentro dessas ações, procurar práticas que possam ajudar também. E o yoga, ele, com certeza, ele pode ajudar pessoas que estejam nesse estado de pânico, né? Não só o pânico, né? Todas as emoções, né? Que Todas as estejam emoções. exacerbadas, digamos assim, né? Isso. Eu tenho percebido aqui, eu estava comentando enquanto você estava tentando entrar e tal, que teve um dia aqui que eu estava meio agitada, aí eu fui, fiz a prática, e é impressionante o quanto depois, né, até meditar, para quem tem o hábito de meditar, tem dia que é mais difícil a meditação, mas depois da prática aquilo flui, que é uma coisa impressionante, né? A É, prática do yoga, ela desperta esse estado pré-meditativo, né? Meditar depois que você faz uma prática de yoga é muito mais fácil. E da mesma forma que é mais fácil meditar, é mais fácil viver também depois da prática de yoga. A vida fica um tanto quanto mais leve. E de coração mesmo, assim, quem pratica yoga já teve uma experiência um tanto quanto mais profunda, às vezes até se pergunta como é que as pessoas podem viver sem ter essa ferramenta, né? Mesmo que às vezes uma vez na semana que seja. Porque é como se desafogasse a gente, muitas vezes, das situações difíceis. Não só uma situação como essa, mas até a correria do dia a dia mesmo, né? Os estresses diários. é um mecanismo, né, da gente voltar para o centro. Acho que é Sempre. isso, né, que ela faz, traz a É, gente para o centro. é como se criasse uma proteção para a gente não sair tanto do centro, mas inevitavelmente em algum momento a gente sai, e aí favorece o retorno ao centro também, ao equilíbrio de forma mais rápida. A gente tem essa capacidade. É uma coisa que vai sendo conquistada aos poucos, né? Não é do dia para a noite, mas muitas vezes só com uma prática a pessoa já sente isso. É muito comum, com uma prática a pessoa perceber isso tudo que a gente está falando aqui. Sim, e agora eu falo que é um excelente momento, né? Para quem quer começar, a hora é melhor é agora. Agora é a hora. Aproveita que está em casa você não precisa de muita coisa, um pequeno espaço que você possa se esticar, deitar no chão. Se você não tem um tapetinho, pode usar uma canga.
pode dar um jeito e dá para fazer uma prática, né? E tem muitas pessoas oferecendo aulas ao vivo. Eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos, práticas muito acessíveis para quem quer começar, inclusive. Então, não faltam meios, né? Recursos, assim, em termos de conhecimento e instruções. Isso daí está disponível, basta fazer um esforcinho para dar o primeiro passo. E o interessante no yoga, que diferente de alguns exercícios assim, e de disciplinas que a gente tenta colocar no nosso dia a dia, o yoga é uma coisa que vem vindo de forma muito agradável. É como se o corpo e a mente pedisse, não é uma coisa que a gente se impõe. Eu também gosto de fazer outros exercícios, fazer corrida, só que é diferente. O meu corpo, no geral, ele não pede a corrida. Eu me imponho uma corrida porque eu sei dos benefícios. De certa forma, tem um lado agradável também de correr, eu gosto também. Mas o yoga não, é o corpo que te chama, a tua mente te chama para praticar. Isso é muito interessante do yoga. E me ocorreu aqui, por exemplo, aquela pessoa que você falou, né? Não tem o tapetinho, pega uma canga. É interessante isso, porque às vezes tem pessoas que ficam, não, eu não tenho tapete, eu não tenho isso, eu não tô, né? Fica buscando o melhor momento e vai enrolando e nunca faz. O que a gente Sim. poderia dizer para essas pessoas que não, ela tá pronta, é do jeito que for, qualquer coisa no chão, uma canga, um edredom, o que for. Eu vou dar a minha experiência então, pessoal. Vou Sim. abrir a minha história aqui para vocês. Logo quando eu comecei a praticar, eu não tinha tapetinho, e tampouco tinha muito espaço na minha casa. E aí eu ia praticar na laje de casa, olha só. Não tinha tapetinho, nada, na laje pura. E dava para praticar. Eram práticas maravilhosas, embaixo de um céu estrelado. E você pode praticar em qualquer lugar, realmente. É claro que assim, na hora de deitar no chão, tem a questão da friagem, aí você evita, se tiver o chão frio, né? Se for um piso frio, você coloca canga ou uma toalha seca, né? Uma toalha seca para proteger. Mas para você fazer posturas de pé, se o piso não for escorregadio, você pode fazer descalço sem problema no chão mesmo, né? A questão toda vai ser se vai estar escorregando ou não. Dificilmente vai escorregar, depende do piso, a não ser que você transpire muito nos pés ou nas mãos, né? Mas aí você pode secar com uma toalha e dá para resolver. Não tem mistério não. Só parando para fazer que você vai ver que é possível, né? E conforme você for encontrando dificuldades, a gente vai adaptando também para conseguir fazer. E se permita, né? Se dê É esse assim, presente com carinho, se permita, pare e faça a sua prática e vivencie, né? Porque a gente fica falando de uma coisa que a gente sabe que é boa, mas só quando a pessoa experimenta mesmo que ela sabe o que que é, né? sim. E a gente sempre tem uma resistência interna ao primeiro passo, né? Quando a Isso. gente vai começar qualquer coisa que seja, existe uma resistência. Mas aí a gente tem que vencer essa resistência se permitindo, realmente. Essa é a melhor forma de colocar. Hein, Dani, vocês chegaram a ouvir sobre a live de amanhã, que eu vou fazer Você uma falou prática mais acessível, que é para convidar amanhã, os 19 horas, no pais, seu canal. é 19 horas. Amanhã, 19 horas, vai ser uma prática bem acessível. Quem quiser convidar os pais, os avós, para participar, vai poder. Eles vão conseguir fazer muito bem. E vai ser uma atividade legal, integrativa da família, né? Todo mundo vai poder fazer junto. Aí, que ótimo, pessoal. Então, para amanhã, yoga para a família toda, uma prática que pode os pais, todo mundo fazer junto, 19 horas no canal do Gilberto Yoga em Casa. Agora, fala só mais um pouquinho dessa resistência. Alguma dica que você dê para a pessoa que às vezes está nesse processo da resistência, conseguir superar essa resistência? Então, o que eu estava falando antes, que a prática do yoga acaba vindo de forma diferente, né? Depois que você começa, é agradável você fazer a prática e não tem esforço. Mas para começar, tem que ter um esforço sim, para você vencer essa resistência. É o momento onde você vai precisar de esforço, tanto em relação à prática de yoga, como meditação, tem que ter essa atitude, essa vontade, né? Você exercitar a força de vontade na direção de algo que você sabe que vai te fazer bem. Então, assim,
convencido de que vai fazer bem, você já sabe disso, mas ainda assim vai ter a resistência e vai ter que ter o esforço para conseguir fazer. E verdadeiramente vai ser só nesse primeiro momento. Depois a tendência é que flua de forma muito mais fácil e tranquila. Isso aí, muito bom. Aí tem uma pessoa perguntando aqui, sou obesa, consigo adaptar algumas posturas? Uma boa pergunta. Cons- Consegue, isso daí é interessante, porque existe até um jargão, né, que yoga é para todos. Esse jargão é verdadeiro e é falso. É verdadeiro porque sim, todo mundo pode fazer yoga, mas depende de qual prática que é proposta. Então você tem que, pensando na internet, né, nas aulas disponíveis ou até em aulas presenciais, tem que ter uma pesquisa para você ver se você encontra um professor, uma turma que seja mais adequada para você, que consiga propor uma prática realizável, né, apesar das condições de cada um. Porque, assim, na teoria, qualquer pessoa pode chegar em qualquer prática, porque tem essa máxima de você respeitar os seus limites. Mas isso é uma coisa que até a gente não nasce com isso, a gente aprende aos poucos. Então, o direcionamento da prática é muito importante. O yoga, como tem um arsenal vasto assim de técnicas, sempre vai ter técnicas apropriadas para cada pessoa, sempre vai existir. O problema é quando, não sabendo disso, a gente acaba tentando fazer algo que não é para a gente fazer nesse momento. E aí existem certos riscos, ou então a pessoa pode se sentir até inadequada para aquela atividade, por conta de um entendimento errado sobre aquilo que está sendo proposto. Não tem essa questão. O yoga, por outro lado, é verdade, é para todos. Quando bem apresentado, a pessoa compreendendo bem como deve ser feito, porque existe muita deturpação em relação ao yoga, né? É impressionante como faz muito mais sucesso, só as posturas muito difíceis, a posição de cabeça para baixo, as invertidas. E acaba que isso não é o yoga exatamente. No yoga tem isso, mas o yoga não é somente ficar de cabeça para baixo, fazer posturas acrobáticas. Às vezes você fazer um movimento simples, com os braços acompanhando a respiração, é mais yoga do que você ficar de cabeça para baixo, dependendo da atitude com que é feito, né? E isso aí que você está falando é muito interessante porque eu passei por isso, né? Lembra lá atrás, quando a gente se conheceu, Sim, eu fui procurar aulas de yoga e aí eram aulas em conjunto, e aí eu via aquelas pessoas naquela postura e eu olhava e falava assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. E aí eu meio que desisti até que eu conheci você e você trouxe essa visão. Não é isso, não é o objetivo que você queira chegar, você pode até querer chegar até lá, mas o importante é um passo de cada vez e é o agora, né? E aí, nesse sim. processo, para mim, foi o que me permitiu mesmo caminhar dentro do yoga também, né? Olha só que legal. Fico feliz de ouvir isso. E é verdade, esse ponto é muito importante dentro da prática de yoga, né? Muda tudo, né? Quando tem essa compreensão, muda a relação com a prática. Não que a gente vai descartar ficar de cabeça para baixo, mas isso de repente vai vir num outro momento. Você vai se permitir um tempo para se preparar e vai fazer compreendendo o porquê que você está fazendo, que é o mais importante, porque ficar de cabeça para baixo por ficar é até divertido, né? Mas é só isso. Tem muitas pessoas que ficam de cabeça para baixo porque é legal para tirar foto, é legal. E eu fico impressionado, eu estava até vendo, eu tenho uma comunidade no Facebook do Yoga em Casa, né? E aí eu convido o pessoal para compartilhar a prática lá, fotos e tudo mais. Só tem foto de cabeça para baixo. Eu já pedi pro pessoal, povo, não, por favor, menos fotos de cabeça para baixo. Vamos mostrar o outro lado da prática, coisas mais simples, até porque tem muita gente que olha aquilo ali e fala assim, não, eu não sou uma pessoa apta para isso. Já teve até um comentário nesse grupo, que chegou uma pessoa, olhou e falou assim, não, esse grupo não é para mim não. Não tem como, eu não consigo fazer essas coisas. Tá vendo? Cria um distanciamento, né? Você torna a prática muito inacessível para quem está olhando de fora. Quem está olhando de fora não está recebendo toda essa explicação, que aquilo ali não, isso daí não é yoga. Não precisa ser assim. Com certeza, e é muito interessante esse entendimento mesmo. Para mim, foi aí que eu engrenei na yoga, na prática mesmo, né?
Então, e aí, você amanhã, essa aula de amanhã, a pessoa, por exemplo, quem você falou que pessoas mais velhas, que vai ser uma prática leve, quem tem também a questão da obesidade vai poder acompanhar, por exemplo, a aula de amanhã? Vai. Amanhã vai ser uma aula super acessível assim, para um público muito amplo. Porque normalmente se fala isso e acaba que não é, mas amanhã vai ser realmente muito acessível. Eu estou fazendo isso tanto pelo fato de que eu acho interessante fazer isso numa live, porque eu não estou vendo quem está fazendo a prática, né, quem está chegando para fazer, como também pensando em pessoas que de repente não têm tanto acesso ao Instagram, como os idosos, pessoas mais velhas, e que aí você vai poder convidar elas para participar também da atividade, né? E é muito importante. Ainda mais na cidade, ficar parado em casa é bom para estimular o corpo, a circulação sanguínea, para aliviar também essas pressões em relação a esse momento, né? Dar uma descontraída geral. Que bom. Então amanhã ninguém tem desculpa para não fazer o seu primeiro movimento e vencer as próprias resistências em direção a si mesmo, né? Porque é o caminho para dentro. Então, que o pessoal possa receber esse presente que você está oferecendo e engajar nesse movimento aí e descobrir o quanto a yoga é legal e faz bem para a gente, né? É. Amanhã, então, é o dia para quem está querendo começar sem desculpa. Isso aí, meu querido. Muito obrigada pela sua generosidade, pelas suas dicas, pelas suas orientações, foi muito bom. Também agradeço, Dani. Que legal poder falar contigo, ainda mais agora no final, com a conexão melhor. Mas espero que eu tenha conseguido passar, né, alguma mensagem válida para as pessoas, para quem está ouvindo. E espero ver todo mundo amanhã nessa aula, então, que eu vou fazer no meu Instagram, 19 horas. Isso aí, pessoal. Então, aproveitem e recebam esse presente. O Gilberto dando aula, ele transmite essa paz que ele tem para a gente, então é muito bom. Sou aluna dele, acho que já há mais de 5 anos, nem sei quando a gente começou, mas é muito bom, faz muito bem para a gente. Então, aproveitem amanhã essa aula, chama a família toda e vão curtir, porque é muito gostoso mesmo. Então, meu querido, muito Isso obrigada. aí. Para quem não conseguiu assistir, eu vou salvar, vou disponibilizar no YouTube e no Facebook esse nosso papo, tá? Dani, E, posso só finalizar com um mantra? claro, Um mantra da paz para esse momento? Sempre claro, bom, vamos né? lá. Então tá. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidushavahai Om Shanti 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 Om. Namastê. Para quem está perguntando aqui, a página dele é Yoga em Casa, né? É Yoga em Casa, tudo junto no Instagram, tá? E aí vai Isso. ser a live a partir das 19 horas, ele vai estar lá ao vivo ensinando, tá bom? Então, Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Gilberto. tchau, pessoal. Boa noite a todos. Se cuidem. Então, até amanhã. Até a próxima. E Dani, de repente a gente marca outra, né? Sim, vamos conversar, a gente marca outra. Tá legal, Beijo, então. pessoal. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau.